Estivemos aqui na Polícia Militar falando com o Tenente Coronel Alex, ele que traz para nós todo o balanço que teve da operação que aconteceu no início desse ano aqui na cidade de Juara. Trazendo esse balanço também ele responde à pergunta da nossa telespectadora. Vamos acompanhar a partir de agora. Bom, nós tivemos aí uma operação durante 3 finais de semana consecutivos para atender as várias situações que iam ocorrendo, principalmente nos finais de semana, de sexta, período noturno até o final do domingo. E uma delas era a questão quanto a motocicletas, principalmente, veículos que estavam sendo utilizados para fazer manobras perigosas, gerando perigo de dano, risco, ao próprio condutor e as pessoas, transeuntes, pedestres e outros veículos. E também foi um foco da nossa operação, além de outros tipos de crime, como perturbação de sossego, enfim. Infelizmente é uma situação que ocorre diariamente, em vários municípios, aqui em Juara não é diferente, e a Polícia Militar, sempre que recebe denúncia ou identifica algo assim, tem atuado, feito apreensões, notificações de trânsito para coibir essas práticas que geram muito transtorno de maneira geral à sociedade, muitas vezes em horários avançados, perturbando as pessoas ali no seu horário de descanso, e a gente tem trabalhado com o intuito de coibir isso, por isso que essa operação aconteceu também. Quando que teve o início, a ideia de quem teve a ideia de fazer essa operação? Bom, a Polícia Militar ela trabalha no seu dia a dia no policiamento ostensivo, identificando as necessidades que a segurança pública do município apresenta. Essa foi uma delas, É uma questão aí de situações que já vinham acontecendo há muito tempo, nos finais de semana, com perturbação do sossego, fechamento de ruas onde as pessoas não podiam passar, e isso já estava gerando um incômodo. Então, a partir do momento que identificamos isso, planejamos uma ação para combater direto a isso, Foi o que aconteceu. Uma dessas frentes, como já falei anteriormente, é em questão do trânsito, No período aí do festividade final do ano, tivemos alguns vídeos vinculados aí com alguns condutores demonstrando manobras na avenida principal, infringindo vários artigos do Código de Trânsito Brasileiro aí, com infrações de trânsito, às vezes até crime. Então, em necessidade a isso, a gente deu a resposta com as operações que a gente faz aí pelo batalhão. E a ideia é continuar, A ideia é não cessar sempre que for identificado algo que estiver quebrando a ordem, a Polícia Militar está aí para atender e coibir isso. O cidadão que é preso nessa ação, nessa operação, qual seria o artigo que ele responde? Bom, basicamente, em relação às motocicletas, que são os principais veículos utilizados para fazer manobras, nós temos uma infração no artigo 175, que é utilizar o veículo para exibir manobra perigosa. Mas assim, tem outras infrações também, um exemplo delas é dirigir sem CNH, que muitos desses condutores não têm, e além disso, se ele estiver gerando perigo de dano, ele pode até incorrer em crime, de repente ele pode atropelar uma pessoa, causar aí um dano maior, um risco maior, atropelar uma criança, por exemplo, enfim. Então depende muito da circunstância, mas você tem a parte administrativa, infrações de trânsito, dependendo do caso. Um exemplo aí também, se estiver conduzindo o veículo e tenha bebida alcoólica, tenha ingerido bebida alcoólica antes, ele já está incidindo no outro crime também. Então, a gente tem atuado para coibir isso. Infelizmente acontece, no geral, não só aqui com vários municípios, mas a Polícia Militar, através do 21º Batalhão, no dia a dia tem se empenhado para coibir isso, e a gente pede que as pessoas, assim que vê na rua, façam a denúncia no 190, e além da gente fazer todo um acompanhamento, monitoramento aí dos locais, horários que isso pode estar acontecendo, para a gente estar atuando direto neles. Neste caso, Tenente Coronel, quando é apreendido, seria apreendido somente o veículo ou tem alguma coisa em relação à documentação também do dono, Bom, depende da infração que foi identificada ali na situação, Muitas vezes, na maioria das vezes, são pelo menos 2 ou 3 infrações ali encontradas, e alguns casos em si também crimes de trânsito, E se for o caso de crime, o cidadão é conduzido à delegacia e vai responder pelo crime qual cometeu. Como eu disse, geralmente
ingerir bebida alcoólica e está conduzindo o veículo é a ocorrência principal que acontece. Mas, por exemplo, se ele tiver sem habilitação e gerar perigo de dano, né, fazendo uma manobra perigosa dessa, podendo atropelar alguém, inclusive essa pessoa, né, se ficar com uma sequela, uma lesão ou até vir a óbito, com certeza a pessoa irá responder por esse ato. Bom, agora falando sobre uma reclamação que recebemos recentemente em relação aos escapes turbais, né? E quando fala do Jardim América, a reclamação veio da moradora de lá, da telespectadora. Ela perguntou em relação qual seria o procedimento a ser feito, se tem um telefone para que eles possam ligar, e também falando de qual maneira acontece para poder coibir essas pessoas. Como o senhor acabou de falar que teve essa operação, mas eu gostaria que o senhor deixasse bem claro para toda a população, né, como que funciona essa questão quando fala dos escapes turbal. Bom, primeiro que isso é uma adulteração, né, da característica original do veículo, né? Geralmente ele tem um escapamento próprio com né, uma espécie de que silencia, né, um pouco o ruído, e geralmente o que as pessoas fazem é adulterar, né, esse escapamento para geralmente fazer o estalo, né, esse barulho ensurdecedor que atrapalha as pessoas. Então, praticamente você tem essa situação, né, que é uma infração, e gerando esse ruído, gerando incômodo, é uma perturbação do sossego alheio, né, das pessoas que estejam em casa repousando, dormindo, enfim, no seu horário de descanso, por exemplo, depois do trabalho. Então, a pessoa que se sentir incomodada com isso pode ligar no 190, se ele identificar o condutor, por exemplo, que moto que é, cor da moto, enfim, tudo que isso aí vai ser válido para a guarnição atuar. Então, essa pessoa que se sentir incomodada com isso, né, pode utilizar o canal aí principal para falar com a polícia e passar a sua reclamação, que a gente vai verificar sim e fazer o atendimento. Bom, agora falando sobre, no geral, dessa operação que aconteceu, qual que é o resultado já final, o senhor considerando? Bom, essa operação a gente iniciou no começo do ano. Em relação ao trânsito, nós tivemos 188 notificações de trânsito aplicadas desde o início do ano e 77 veículos apreendidos. Então, nós temos trabalhado sabendo disso para coibir, mas é um serviço que nunca para. Então, é importante que a gente continue e que as pessoas que identifiquem isso na rua possam nos trazer, porque a gente continue atendendo, continue identificando, que não podemos deixar que poucas pessoas, né, tragam tanto transtorno assim ao município, que é formado por pessoas trabalhadoras, ordeiras, que querem, né, ter o seu bem-estar também respeitado e preservado.